de um motorista de ônibus bloqueando o trânsito para mudar de faixa de rodagem, até manifestantes bloqueando o caminho de um ministro. Aqui estão alguns momentos incríveis que foram capturados pelas câmeras nas estradas. Este motorista de ônibus estava em uma via de mão dupla, em uma ponte, mas quando ele estava descendo a faixa da direita, de repente ele sentiu que estava indo pelo caminho errado, o que acabou sendo impossível de fazer. Mas parece que nada é impossível para este motorista de ônibus, que então decidiu fazer algo surpreendente. Ele parou seu ônibus com confiança e começou a fazer uma série de manobras repetidas para colocar seu ônibus na faixa que ele queria tomar. Assista. Finalmente podemos dizer que ele conseguiu levar seu ônibus para onde ele queria, ou quase, porque no último momento ele parecia lamentar sua escolha. Mas, no geral, foi preciso muito esforço e manobras para que seu pesado veículo se virasse, sem mencionar as reprovações de outros motoristas que ele teve que suportar por bloquear o tráfego por um bom punhado de minutos. A esta altura, este motorista já esqueceu tudo isso. Entretanto, por conta disso, a internet não se esqueceu e ele ainda está sendo criticado pelos internautas. Este homem estava dirigindo nesta estrada perto de uma floresta. Ele queria fazer um piquenique e estava planejando parar na floresta mais próxima, quando de repente viu uma família de ursos aparecer na sua frente. 2 deles estavam se divertindo no meio da estrada, enquanto o terceiro estava descansando não muito longe deles. Veja, o motorista, que havia parado seu carro, assistiu a esta cena incomum por um longo tempo. Ele até conseguiu filmar os 3 ursos, mesmo que isso significasse um risco para ele e para a pessoa que o acompanhava, porque nunca se sabe se o que pode acontecer quando há ursos por perto. E então, por causa destes 3 ursos, ele também perdeu alguns minutos preciosos parado naquela estrada. Mas o piquenique pode esperar, porque não é todos os dias que se tem tal encontro na estrada, e este homem terá grandes lembranças dele para o resto da sua vida. Este paraquedista queria pousar em algum lugar deserto, mas por causa do vento, ou talvez de uma manobra errada, ele infelizmente perdeu seu pouso. Deixado sem outra opção, esta pessoa deixou cair seu paraquedas sobre este pavimento. Dê uma olhada, podemos dizer que pelo menos ele teve sorte de acabar naquela rua deserta, mas aquela queda certamente quebrou um osso. Que má sorte! Felizmente, algumas pessoas que viram o que aconteceu rapidamente vieram em seu socorro. Uau! Esta pessoa pode nunca mais ousar fazer paraquedismo depois dessa. Esta pessoa estava dirigindo ao longo desta estrada em uma área florestal de Victoria, Austrália. Esperava chegar onde estava indo a tempo, mas o tempo não estava muito bom naquele dia. O vento soprava muito forte, tão forte que soprava por árvores inteiras na estrada. Ao ver as árvores caírem assim, esta pessoa teve o reflexo de desacelerar e frear no tempo. Desta forma, ele conseguiu evitar um acidente grave e evitar que uma árvore batesse em seu veículo. Mas imagine o estado de choque em que ele ficou depois, para não mencionar o atraso causado por esta súbita chuva de árvores. Felizmente, a estrada acabou sendo liberada e ele conseguiu voltar à estrada, menos chocado e mais sereno. Pelo menos esperamos que sim, mas ele nunca vai esquecer este incidente. No Chile, este motorista tinha acabado de tomar esta estrada, esperando que ela permanecesse livre até chegar ao seu destino. Mas nada aconteceu como ele esperava, porque este motorista se viu diante de um enorme rebanho de ovelhas, como ele nunca havia visto antes. Tente contar o número de ovelhas. É claro que o rebanho tinha bloqueado uma boa parte da estrada, e nosso amigo não tinha outra escolha e teve que diminuir ao máximo a velocidade enquanto tentava cobrir a distância ocupada pelas ovelhas sem atropelar nenhum animal. No final, ele conseguiu fazer isso lentamente, mas com muita paciência. Bem, este homem teve que ser muito paciente enquanto esperava que as ovelhas o deixassem passar. Ele acabou voltando normalmente depois, deixando este bando gigantesco para trás, mas a visão de todas as ovelhas cruzando a estrada, ele nunca vai esquecer. Veja todos aqueles motoristas em seus veículos. Você pode dizer que todos eles estão indo para casa ou para algum lugar para se divertir depois de um bom dia de trabalho. Na verdade, eles sonham em voltar para casa ou para o lugar onde vão o mais rápido possível para que possam finalmente descansar ou se divertir um pouco. De repente, no entanto, eles esquecem todos os seus bons votos porque acabam de presenciar um acidente espetacular. Veja o que aconteceu. Um carro capotou na estrada sem aviso. Vendo isso, alguns motoristas se apressam a parar perto do carro em questão para perguntar sobre o estado do motorista e certificar-se de que nada de grave tenha acontecido. Mas se eles conseguem se aproximar do carro, ficam assustados e só aumentam sua perplexidade quanto à verdadeira causa deste acidente. É porque ainda não conseguem acreditar. Como é possível que este carro, que estava dirigindo na frente, tenha capotado no meio da estrada? Veja de novo. Tudo aponta para mãos invisíveis virando este carro, a menos que ele tenha sofrido algum tipo de mau funcionamento. Mas qualquer que seja a verdadeira razão deste incidente, os motoristas esquecerão e vão se apressar para ajudar o motorista e chamar uma ambulância. Não tenho certeza se eles vão esquecer o que viram naquela estrada. Em Ohio, o motorista desta van estava
estava em um estacionamento no meio da noite. Aborrecido, talvez, ele queria se divertir um pouco, exceto que a diversão era tudo menos normal. Veja o que o motorista fez. Nas imagens desta câmera de vigilância, podemos vê-lo claramente batendo violentamente com sua van nos outros carros estacionados neste estacionamento antes de decidir parar seu jogo e sair do carro. Ele deve ter se divertido muito, mas pelo que ele fez e pelos danos que causou, o motorista se viu na mira da polícia, que viu suas ações graças às filmagens da câmera de vigilância. Já chega! Não sabemos se esta pessoa, que foi procurada ativamente pela polícia, foi finalmente presa ou não, mas em todo caso, ela certamente se arrependeu da sua ação e quem sabe talvez tenha ido à polícia para limpar sua consciência. Sejam quais forem as consequências da sua ação, entretanto, esta pessoa continuou a fazer ondas na internet. Recentemente eleito primeiro-ministro do Reino Unido em julho de 2019, Boris Johnson estava a caminho do Palácio de Buckingham para se encontrar com a Rainha Elizabeth e ser então nomeado oficialmente para seu novo cargo. Mas a caminho, ele foi pego desprevenido quando viu uma cadeia de manifestantes do Greenpeace bloqueando o seu caminho. Diante da situação inesperada que poderia fazê-lo perder seu compromisso com a rainha, Boris Johnson não poderia fazer nada, é claro. Ele apenas teve que esperar que todas aquelas pessoas de vermelho, representando a ONG ambiental, terminassem de se manifestar. Mas felizmente, os policiais que estavam lá, assim como os motociclistas que escoltavam seu carro, intervieram a tempo de dispersar os manifestantes e finalmente abrir o caminho, permitindo que o carro passasse novamente. Isto fez com que Boris Johnson perdesse preciosos minutos, mas ele certamente compensou seu atraso e finalmente chegou ao Palácio de Buckingham a tempo. Este foi um incidente que marcou seu primeiro dia como primeiro-ministro. O motorista desta Lamborghini estava em seu carro e dirigindo devagar e com calma, mas quando ele estava prestes a virar a rua, ele encontrou um cadeirante atravessando a rua de costas. Depois de esperar alguns segundos e trocar algumas palavras com ele, o motorista saiu do carro e moveu o usuário de cadeira de rodas para a lateral da estrada. Agora que ele havia desobstruído a via, ele poderia passar, mas parece que não acabou bem. Um homem de cadeira de rodas decidiu se vingar e voltou com a cadeira no meio da estrada. Foi demais para o motorista. Por sorte, um pedestre que por acaso estava lá e veio em seu auxílio, puxou o homem na cadeira de rodas para a beira da estrada de novo. E nosso amigo conseguiu seguir o seu caminho. Você nunca vai entender o que possuía este homem para fazer essa coisa. Veja essas pessoas que entram e saem por esta rua. Algumas estão prestes a ir para casa, outras querem ir a algum lugar, mas todas ficam surpresas quando chegam a este ponto em que a água está caindo de cima. Você vai notar que todos esses transeuntes param por alguns segundos e olham para cima para ver de onde vem a água. Mas quando eles olham para o céu, veem que a água é da chuva. Sim, está chovendo, mas só neste lugar. Isso é o que surpreendeu alguns transeuntes, mas eles certamente entenderam que este era um fenômeno natural, embora raro, e cada um deles continuou seu caminho, calmo, mas ainda surpreendido. E como? Ver uma nuvem liberando suas gotículas de água em algum lugar confinado não é algo que se vê todos os dias, e esses transeuntes talvez guardem essa visão para sempre em suas mentes. O povo de Seattle, nos Estados Unidos, pode ostentar uma vida tranquila em uma cidade cercada por uma beleza natural e não gostaria de deixar essas florestas e montanhas para viver em outro lugar. No entanto, há um problema. Estes moradores estão perplexos ao ver as meninas da profissão mais antiga do mundo voando pelas ruas da Avenida Aurora, uma das principais avenidas do lado de norte de Seattle, o tempo todo. Quantos vídeos foram gravados neste bairro, nesta cidade no estado de Washington? Para combater isto, que mancha a sociedade, os habitantes, especialmente os do norte de Seattle, decidiram tomar medidas colaborando com a polícia local. Percebendo que estas meninas precisavam de apoio e ajuda, os policiais e residentes começaram a distribuir panfletos informando como poderiam obter ajuda. No final das contas, os esforços valeram a pena. Algumas das meninas não estariam mais na profissão por muito tempo. Claro que não foi fácil para o povo de norte de Seattle, porque não é fácil livrar uma cidade deste fenômeno insalubre. Mas apesar de tudo isso, nada pode impedir que os habitantes de lá ponham fim à sua nobre atividade, ajudando essas meninas e orientando-as para outras profissões mais saudáveis. Uma ação que só pode deixar esses moradores orgulhosos. Você assistiu um dos momentos incríveis que foram capturados pelas câmeras. Qual deles te impressionou mais? Conte pra gente nos comentários. E se gostou do vídeo, não se esqueça de nos dar um like e se inscrever no canal.